Vocês talvez tenham ouvido a história de um tempo quando aconteceu uma coisa no mundo que fez com que todas as pessoas precisassem ficar em casa durante muito tempo, e de como nessa época algumas crianças, de tanto ficar em casa, começaram a encontrar histórias escondidas em lugares escondidos das suas casas. Pois foi nessa época que dois irmãos, um menino e uma menina, de tanto terem treinado o seu olhar para encontrar histórias por aí, uma noite tiveram um sonho. Os dois tiveram exatamente o mesmo sonho. E nesse sonho, eles foram parar dentro de uma história. E essa é a história que eu vou contar para vocês. Era uma vez uma princesa chamada Aisha, que tinha um pequeno rouxinol de estimação. Aisha adorava o rouxinol e todas as noites ele cantava para ela dormir. Mas na noite que começa essa história, era uma noite de lua cheia e o passarinho não cantava. E Aisha estava aflita e rodava para um lado e para o outro na cama, sem poder dormir. E ela então foi até a gaiola do rouxinol e falou: "Ah, seria tão bom se você cantasse para eu dormir. Sabe, às vezes, quando você canta, eu sonho com um lugar tão lindo e eu gostaria de voltar lá essa noite." O rouxinol disse: "Ah, minha senhorinha, essa noite eu não posso cantar, sabe, meu coração está triste. Mas, se você abrir a porta da gaiola, eu posso lhe contar a minha história." Aisha não sabia que o rouxinol sabia falar a língua dos humanos. Ela falava com ele, mas não sabia que ele entendia, e muito menos que ele podia falar. Então ela foi e abriu a portinha da gaiola, que era de marfim, finamente trabalhado. E o rouxinol começou a falar outra vez: "Saiba, princesa, que eu não sou, na verdade, um rouxinol, e sim um príncipe que foi enfeitiçado. Fui roubado do palácio do meu pai por um malvado gênio que me transformou em rouxinol. E assim eu devo viver até o dia que eu seja libertado." Ai, deve ser muito estranho estar enfeitiçado. Como você se sente? Bom, não é exatamente agradável ter de viver preso dentro de uma gaiola e cantando a noite inteira. Mas esse é o meu destino, até o dia em que eu consiga um pouco do pó mágico que pode me fazer voltar a ser humano." Como pó mágico? Que pó mágico é esse? Como se pode conseguir esse pó? Aisha tinha ficado bem curiosa para saber como seria o rouxinol na sua forma humana. E ele disse: "Princesa, eu vou lhe contar. Sabe aquele lugar com o qual você sonha, às vezes, quando eu canto?" "Sei, claro. Esse lugar é um lugar lindo, com árvores enormes, com rios de água cristalina, com barcos dourados de velas douradas e um enorme castelo de torres vermelhas no alto das suas muralhas. Pois bem, este é o país do encantamento. É lá que vive um gigantesco dive que guarda o pó mágico, capaz de fazer os seres enfeitiçados voltarem à sua forma humana." E como se pode chegar até lá? Me diga como chegar nesse lugar e eu vou lá e busco um pouco do pó mágico para você." "Princesa, eu vou cantar para que você durma então. E você vai direto ao país do encantamento. Chegando lá, siga pela beira do rio até você encontrar uma ponte. Atravesse a ponte
E depois siga mais um pouco pela beira do rio do outro lado e você vai ver o castelo com as torres vermelhas. Lá, ao redor do castelo, há um jardim. Entre no jardim e siga pelo caminho ladeado de árvores. Depois, no final desse caminho, você vai ver uma portinha de vidro que vai dar dentro do quarto do grande Divi. E lá, debaixo da cama dele, está o saco que contém o pó mágico. Então cante logo para eu dormir e eu estarei lá rapidinho. Por favor, canta logo. Mas, princesa, preste muita atenção. Você não pode comer e nem beber nada enquanto estiver lá. Pois se você fizer isso, você nunca mais vai acordar. E eu estarei condenado a viver o resto dos meus dias na face da terra em forma de rouxinol. E você nunca mais vai voltar para casa. Tá bem, então cante. E Aisha se deitou na sua cama e o rouxinol começou a cantar. Aisha fechou os olhos. O rouxinol foi saltitando de volta para dentro da gaiola e fechou a portinha da gaiola com o bico para esperar até que ela acordasse. Ela logo começou a dormir e quando se viu outra vez, estava no país do encantamento. Ela foi andando o mais rápido que pôde até chegar à beira do rio. E quando ela chegou lá, as águas eram tão cristalinas do jeito que ela se lembrava. E havia peixes multicoloridos nadando de todas as cores. E ela parou e ficou olhando por um tempo. Até que um peixe, verde e púrpura, pôs a cabeça para fora da água e disse: Princesa, não pare. Siga o seu caminho. Vá até o castelo do grande Divi buscar o pó mágico, pois senão o pobre rouxinol, príncipe, morrerá. Como você sabe do rouxinol? Como você sabe? Ora, eu sei, pois este é o país do encantamento e aqui todos nós somos criaturas mágicas. Todos nós sabemos das coisas mais importantes que há para saber. E ele mergulhou de volta na água e foi nadando para longe. E Aisha então se levantou e seguiu caminhando pela beira do rio até chegar à ponte. Cruzou a ponte, chegou ao outro lado do rio e seguiu caminhando. Caminhou e caminhou tanto que seus pés começaram a doer. E ela viu então uma árvore enorme, com uma bela sombra. E ela se sentou ali para descansar um pouco. Mas nessa hora, um pássaro azul turquesa veio voando do alto da árvore e disse: Princesa, não sente para descansar, princesa. Siga até o palácio do Divi para buscar um pouco do pó mágico, senão o pobre rouxinol príncipe morrerá. Mas como você sabe de tudo isso? Ora, pois aqui no país do encantamento todos nós somos criaturas mágicas. Todos nós sabemos do que cada um precisa fazer para cumprir a sua missão. Todos nós sabemos. E o pássaro voou de volta para o alto da árvore. E Aisha então seguiu caminhando e caminhou até ela ver, lá longe, o castelo com as enormes torres vermelhas no alto das suas muralhas. Ela entrou então no jardim do castelo, olhou em volta, não havia ninguém e seguiu caminhando até chegar ao caminho ladeado de árvores. Ela sentia fome e sentia sede, e das árvores do caminho pendiam frutos suculentos que ela olhava. Mas ela se lembrou das palavras do rouxinol, então ela não pegou nenhum fruto e seguiu caminhando sempre em frente, até que finalmente ela viu a pequena porta de vidro que dava no quarto do grande Divi. Na porta havia uma maçaneta de prata que ela girou muito silenciosamente, sem fazer um barulho. Ela entrou no quarto e viu a enorme cama do Divi, com um acolchoado de penas em cima, e embaixo da cama um grande saco. Ela então se esgueirou para debaixo da cama, abriu a boca do saco e viu que estava cheio de um pó branquinho. E ela então pegou um pouco do pó e abriu a ponta do seu lenço de seda e colocou o pó ali e deu um nó na ponta do lenço, guardando o precioso pó mágico. Mas nessa hora,
ela ouviu um terrível barulho, um verdadeiro estrondo. As janelas começaram a bater, o chão a vibrar com o barulho do grande Divi que se aproximava. Ela logo viu os seus enormes pés se aproximando da cama e sentiu o seu coração na garganta. Ai, fico! Ou saiu correndo. E o grande Divi se jogou na cama e imediatamente pegou no sono e começou a roncar. Um ronco, mas um ronco que fazia a mola da cama estremecer e que fazia o chão tremer de tão alto que ele roncava. E Aisha suspirou aliviada e bem quietinha, bem devagarzinho para não fazer nenhum barulho, saiu engatinhando debaixo da cama do Divi até chegar à porta, abriu a porta e saiu pro jardim. E uma vez do lado de fora, ela saiu correndo. Ela correu, correu e correu e correu. E lá, quando ela estava lá pelo meio do caminho, ladeado de árvores, um cachorro enorme e muito peludo surgiu não se sabe de onde e começou a persegui-la. E ela correu e correu, correu, mais rápido correu. E quando ela estava chegando no final do caminho, ladeado de árvores, o cachorro desistiu de persegui-la. E ela saiu do jardim e foi correndo até o rio. A sua boca estava seca, seca. Ai, como ela ansiava por um gole d'água. E ela chegou à beira do rio, se sentou ali e se preparou para beber um bom gole de água, quando aquele mesmo peixe verde púrpura pulou para fora da água e disse: "Não beba, princesa, não beba, pois se você beber, você nunca mais vai acordar e o pobre Rouxinol morrerá." O peixe mais uma vez sumiu de vista. Aisha se lembrou e não bebeu nenhuma gota sequer. Ela se levantou e seguiu caminhando pela beira do rio até chegar à ponte. E na ponte ela voltou a correr. Ela correu, correu até o outro lado do rio e depois correu mais um pouco. Seus pés doíam. Suas sandálias já estavam todas rasgadas pelas pedrinhas pontiagudas do caminho. E ela seguiu correndo, correndo, até que ela chegou no mesmo lugar onde ela havia aberto os olhos pela primeira vez no País do Encantamento. E ela seguiu correndo, correu e correu e correu, até que ela não pôde mais, caiu no chão e tudo ficou escuro diante dos seus olhos. Quando ela deu por si, ela estava deitada na sua própria cama. Sua boca seca, sua cabeça doía, latejava de dor. E na sua mão, o seu lenço de seda enrolado na ponta, contendo o precioso pó mágico. E ela foi até a gaiola do Rouxinol. "Rouxinol, eu consegui!" O Rouxinol agitou as asas e saiu para fora da gaiola. E ela disse: "Eu consegui, eu peguei um pouco do maravilhoso pó mágico para você." E ela abriu a ponta do lenço. E ela pegou com os dedos e salpicou um pouco do pó mágico na cabeça do Rouxinol. E num abrir e piscar de olhos, lá estava, diante dela, não mais um Rouxinol, mas um rapaz belo, alto e muito belo, e vestido com um manto todo bordado. Aisha levou um susto tão grande que ela desmaiou. E quando ela acordou novamente, não se lembrava muito bem do que tinha acontecido, não sabia onde estava a sua velha e dedicada ama que cuidava dela desde pequena, lhe dava água para beber de um copo. E o príncipe, que antes fora Rouxinol, lavava as suas mãos com água de rosas. E ele disse: "Princesa, eu sou eternamente grato por você ter ido ao País do Encantamento e buscado o pó mágico para mim. Se você aceitar, eu gostaria de me casar com você, de levar você como esposa para minha própria terra." E Aisha aceitou. Os pais dela abençoaram o casal e juntos eles partiram na direção do reino do príncipe. Lá eles se casaram
e viveram felizes para sempre. E dizem que Deus lhes enviou muitos filhos. Mas, por mais que ela tentasse, ela nunca mais conseguiu sonhar com aquele estranho e maravilhoso lugar. Onde fica esse lugar? E se a viagem é curta ou longa? Jamais saberemos. Essa é a história da princesa e o rouxinol.